Fala galera, vou mostrar aqui pra vocês ao vivo o primeiro feedback que eu vou dar na consultoria com o meu novo treinador, né? Acabou de completar aí um mês que eu fechei com o novo treinador e aí desde semana passada ele me mandou a atualização, que eu ainda não tinha mandado pra ele, mas vou mandar agora. Então vou mostrar pra vocês literalmente todas as minhas respostas e a minha ideia aqui é principalmente mostrar que, cara, eu percebo que muitas pessoas na hora que vai, entre aspas, e eu me incluo também, mas pra parte de treino eu nunca tive isso, mas na hora de prestar contas a gente fica meio receoso, meio nervoso, você vai ser testado, você vai ser aprovado, você vai ser julgado. E pra mim, pelo menos, em todos os treinadores que eu sempre passei, eu já passei por 3, 4 treinadores diferentes hoje, até hoje, a hora de dar feedback era a melhor hora possível. É a hora que você tem pra, cara, o que tá errado, tá na hora de falar pra resolver. E o que tá certo, você vai ter a confirmação de que tá certo. Então, duas coisas boas. Ou vai resolver um problema que você tem, ou começar resolvendo, ou você vai ter a confirmação de que tá ótimo, só continua fazendo. Então, vamos lá, vamos ver cada resposta que eu dei aqui. Então, aqui é, o formulário dele, né? Manda as fotos no começo. Aqui vai ter a galera já me zoando da Zorba aí, né? Quem entendeu, entendeu. Vamos lá. Peso atual, 66 quilos. Feedback do treino. Quanto que você cumpriu os treinos esse mês? De 0 a 10 eu botei 9. Eu fiz todos os treinos, né? Mas tiveram alguns treinos que eu fiz em academias diferentes. Aí eu acabei perdendo referência de carga. Então foi exatamente isso que eu falei aqui. Quanto que eu gostei dos treinos? 10. Nossa, que nem um pouco esperado essa resposta, né? Mais 10. E acho que isso é muito porque eu escolho muito bem o meu treinador antes de fechar ele. Tanto que dessa vez já fechei uma consultoria de 12 meses direto, sem testar nada, porque eu já tinha pesquisado bastante, já sabia bastante o terreno que eu estava pisando. Então gostei bastante do treino, tá dentro de todas as expectativas que eu já tinha. Sem desconforto, se eu teve alguma coisa que eu gostaria que mudasse no treino, não. Da minha vontade está tudo bem, só se ele quiser fazer algum ajuste de acordo com a estratégia. De 0 a 10, qual foi seu nível de progressão de carga de membros superiores? Aqui eu botei 9, porque teve um exercício que eu não consegui progredir nas últimas 3 semanas. E aqui, como é que você descobriu isso, Matheus? Porque eu anoto minhas cargas em literalmente todos os exercícios. E aí eu fui lá no meu aplicativo, que nesse caso aqui o meu treinador não tem acesso às minhas cargas e repetições. Existem aplicativos que dão acesso a isso para o treinador, fica a dica. Mas o meu treinador não tem acesso, então eu mesmo fui no meu aplicativo com a nota e olhei exercício por exercício, treino por treino. Ah, mas é muito chato. Pois é, por isso que hoje em dia você tem outros treinadores que usam outros aplicativos que o próprio treinador olha os exercícios que você conseguiu progredir, não conseguiu e tal, isso já tira o seu trabalho. Mas enfim, aqui eu botei 9 por causa desse exercício aqui. De 0 a 10, qual foi seu nível de progressão de carga de membros inferiores? Aqui eu botei 8, não porque eu não consegui progredir, né? Foi porque eu perdi a minha referência. O meu treino de pernas completo eu acabei fazendo em 3 academias diferentes, e isso me fez perder um pouco a referência, porque eram 3 máquinas diferentes em cada uma dessas academias. Porém, eu sei que eu cheguei na falha e dei meu máximo em todos os treinos. Então foi exatamente isso que eu escrevi aqui. De 0 a 10, o quanto eu me senti cansado após os treinos, eu botei 4. Pós-competição ali eu estava mais cansado, mas foi passando as semanas, agora tá de boa, padrão. Feedback de dieta, de 0 a 10, o quanto que eu cumpri a dieta esse mês. Aqui eu vou botar 8, depois eu vou ajustar aqui, porque tiveram 2 dias que eu saí da dieta, principalmente no ano novo, na virada de ano, e num dia que eu fui no rodízio. Mas fora isso, normal, dieta, mas as calorias de refeição livre que eu tenho na semana. De 0 a 10, quanto que eu gostei dos alimentos? 10. De 0 a 10, quanto que eu senti fome nesse mês? Eu botei 8, e aqui é muito por causa do pós-competição, que eu tava bem desregulado ali em algumas coisas, mas depois de passar desse um mês de competição, eu tô sentindo que voltou ao normal e eu não sinto mais fome. Às vezes é só cansaço, outras atividades do dia a dia ali, vontade de mastigar, alguma outra coisa que não é fome.
E aí passa. Alguma mudança na rotina? Não, nenhuma. De 0 a 10, o quanto que eu cumpri os cardios? Aqui eu vou botar 8, porque eu não fiz todos os cardios. Eu tô fazendo todos os cardios, né? Mas ali ele especifica para fazer alguns de alta intensidade, que eu ainda não comecei, vou começar hoje. De 0 a 10, com a nota que eu dou pro meu sono, 5. Aqui acho que é uma das coisas que eu mais tenho que melhorar, principalmente o sono nos dias de semana. E eu tento compensar parte disso no final de semana, mas eu sei que é só muleta, não vai resolver minha vida. Mas no momento é isso que temos e é isso. Se eu tenho gostado da minha evolução, sim, mas eu acho que um mês não é prazo para se pensar nisso. Isso aí é algo que você pensa ao longo de, cara, pelo menos 6 meses a um ano. Antes disso, principalmente, não faz sentido nenhum, principalmente quando você entra em Booking, tá? Cara, geralmente em Booking você está construindo para ver o resultado quando você secar. Então, você tem que ter isso em mente, senão você vai se frustrar. Já me frustrei muito com isso no passado, só que a diferença é que eu guardava essa frustração dentro de mim e continuava mesmo assim. Mas no início eu me frustrava muito porque eu achava que em 3 meses de Booking eu ia estar maior, mais seco, e é isso aí, tamo junto. E, cara, não é assim que funciona não, cara. Você não vai estar maior, mais seco, principalmente dependendo da forma como você começou o seu Booking. Então é pensar que você está construindo agora para você ver lá na frente, quando você virar a chavinha e começar a secar de novo. E é exatamente isso que eu falei aqui. O resultado estético ele vai vir ao longo de vários e vários meses. E é isso. O que eu tenho achado do acompanhamento, né? Eu gosto bastante da metodologia do treinador, pesquisei muito sobre antes de fechar com ele, tanto que eu fechei em 12 meses direto. E eu vejo muito sentido em tudo que ele faz, por isso que eu tenho gostado bastante. Minha primeira impressão é ótima. E o meu único feedback que eu teria aqui é o tempo das respostas no WhatsApp, que às vezes demora um pouco. Às vezes eu não me importo muito com isso, porque justamente eu conheço muito bem a metodologia dele e me sinto muito confortável nela. Então, assim, nada do que eu pergunto é muito urgente, tipo, caraca, isso está me incomodando muito. Não, mas eu sei que pensando no lado da consultoria dele, vai ter outros casos de pessoas que não vão ter essa mesma, cara, essa mesma clareza da estratégia dele e vão querer ter uma resposta mais rápida. Normal, faz parte. Eu também seria assim se eu não tivesse esse nível de clareza que eu tenho hoje. Enfim, é isso. A ideia aqui é justamente mostrar que, cara, que isso aqui é um momento normal, é um momento de alinhamento e não tem nada melhor do que um momento de alinhamento. Ou você vai ter a confirmação de que você está fazendo tudo certo, ou você vai aprender alguma coisa nova que você ainda não estava enxergando para fazer mais certo da próxima vez. Então, é isso aí. Fechou? Tamo junto.